lendo de uma maneira absurda. Armas da luz, temos que aprender a nos defender. O diabo, como um leão, está ao derredor, procurando quem possa devorar. Resistir-lhe firme na fé. Irmãos, resistir o diabo na fé não é só uma questão de ficar, sai em nome de Jesus, que nem espantando o cachorro, né? Não, você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, cingido com a verdade, com a espada da palavra, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com o evangelho da paz calçado. Todos esses itens, couraça da fé. Todas essas coisas, irmãos, nós adquirimos com uma postura muito simples, com uma prática muito simples. Entra no teu quarto, tranca a porta, pega a tua Bíblia, ora e leia a Bíblia. É ali que você está se revestindo. Investe diariamente, pelo menos 20 minutos, meia hora, em tempo a sós com o Senhor, antes que seja tarde para a tua fé. Antes que seja tarde para a sua fé. Já faz anos que eu estou aqui clamando. Entra no teu quarto, tranca a porta. O tempo está passando. As coisas estão piorando e estão tomando as pessoas de assalto. Precisamos estar firmes na fé. Já é tempo de despertarmos do sono. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esse revestir, irmãos, implica em atitude. Em atitudes concretas de arrependimento, de confissão de pecado, de leitura bíblica, de oração, de orar pelas pessoas. O Adriano anunciou aqui ontem, vamos começar uma nova campanha de oração por avivamento. Semana passada houve um esforço de evangelização. A igreja está fazendo a parte dela, meus irmãos. Participe ou fique na sua sonolência. Eu estou exortando os irmãos a não ficarem na sonolência. Já é tempo de despertar. A igreja ora, você não ora. A igreja prega o evangelho, você não prega. A igreja se reúne, você não se reúne. Ah, irmãos, eu estou com a minha consciência muito tranquila. A minha parte eu estou fazendo. E muitos irmãos e irmãs também estão fazendo. Não fique flauteando. O diabo está pegando as pessoas de assalto com essa doença. E as coisas ainda vão piorar. No campo político, as coisas ainda vão piorar. Até agora o Brasil não é uma Venezuela, mas a Venezuela já é Venezuela. E a Argentina também está virando Venezuela. E a Bolívia também está virando Venezuela. E não vai ter mais espaço para reunião cristã, não, irmãos. É tempo de despertarmos do sono. Temos que orar pelo Brasil, porque parece que aqui alguma coisa estranha está acontecendo de bom. Pode ser que aqui as coisas não aconteçam como nos outros países. Na Europa, os cristãos estão sucumbidos. As igrejas viraram boate e mesquita muçulmana. Já aconteceu, irmãos. E ainda estou dormindo. Temos dado essa notícia para os irmãos nos Estados Unidos. Há muito tempo não se forma mais quase pastores. E os que têm, abandonam o trabalho. As igrejas lá estão se fechando. Estão se fechando, como aconteceu na Europa. A China tomando conta de todo mundo e controlando tudo. É tempo de despertarmos do sono, irmãos. Por uma fé intensa.
Peça para o Senhor inflamar o seu coração, é Ele que faz isso, não é você que se inflama. Ah, não é. O palito de fósforo, se você pegar uma caixinha de palito de fósforo e deixar lá, não vai acontecer nada, alguém precisa riscar. Irmão, quem risca é o Espírito Santo. Você fala, Senhor, me risca. Me atrita. Me esquenta aí, me esquenta, me esquenta, me esquenta. Vai, Senhor, me coloca aqui na mão, no meio da tua mão, e me esquenta. Sabe aquele negócio de fazer fogo assim, que você fica virando um gravetinho ali, até atritar? Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais, nem muito, nem pouco. Cuidado com viver carnal. Irmãos, eu tenho muita inveja, mas muita inveja mesmo, num sentido bom, dos cristãos que vivem em situação de perseguição. Eles não têm tempo para ficar na carne, irmãos. Não tem. Vai lá no mundo muçulmano, vai lá no mundo comunista. Eles estão o tempo todo olhando para o lado para ver se não estão sendo seguidos. Tem um movimento cristão lá na China, muito forte. É gozado, eles têm umas coisas muito distorcidas no meio deles, mas eles são corajosos. Chama Igreja do Deus Todo-Poderoso. E não na China, né? Quer dizer, isso que eu vou dizer, eles não fazem com certeza lá na China. Deve fazer em Hong Kong, em Taiwan. Mas eles fazem muitos filmes. Volta e meia aparece lá no YouTube os filmes deles. Eles têm um segundo livro, é meio esquisita a coisa ali. Mas o fato é que eles são muito corajosos. E eles mostram, nesses filmes, basicamente a sobrevivência deles no meio da perseguição chinesa. É o tempo todo, irmãos. Ninguém está confortável como nós estamos aqui. Se a gente está aqui, ó, fecha a porta lá. Sai um. Na hora de sair, sai um por um, tá? Para não... Então, eles vivem assim o tempo todo. No trabalho, será que eles vão descobrir que eu sou cristão? Aqui a gente fica cutucando as pessoas para evangelizar. Lá não, se você cutucar, você está na cadeia, filho. Você quer evangelizar alguém lá, você tem que falar, Senhor, não me deixe entregar o ouro para o ladrão aqui. E eu tenho inveja deles. Tenho inveja porque é tanta coragem. E eu já queria estar no meio daquela situação que é para não... Mas o Senhor me colocou aqui nesse mundo de conforto. Eu vou sair daqui, vou comprar uma picanha, vou fazer lá em casa, tranquilo. Vou jogar a conversa fora. Vou deitar na cama, vou assistir o filme que eu quiser. Ah, irmãos, nada disponhais para a carne. Nada disponhais para a carne. É tempo de despertarmos do nosso sono. Para encerrar, irmãos, eu quero ler para os irmãos Esdras capítulo 1. Peça para o Senhor te despertar. Eu acredito que para nós aqui a coisa não está tão difícil. Nós só precisamos de um pouco mais de fogo. Se nós estamos aqui, é porque já não estamos dormindo como pedra, né? Sabe aquela coisa? Vai acordar o fulano. Ah, eu não. Eu tinha um irmão que era assim. Era uma missão especial acordar aquele meu irmão. E quando minha mãe falava, eu não posso parar de fazer o que eu estou aqui, vai acordar o fulano. Eu falava, ah, não, mãe, não vou não. Vai lá acordar, que senão ele chega tarde no trabalho. Era meia hora para acordar, e ele xingava, e ele virava do lado. Só tinha um jeito, era jogar água nele.
Hã? E correr. Depois de acordado, ele era o cara mais legal do mundo, mas dormindo. Verso 1, do capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor escrito com letras maiúsculas, está falando de Javé, ou Jeová. Javé, Jeová, o Deus dos céus, o Deus entre os deuses, o Deus dos deuses, me deu os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Olha, um gentil despertado pelo Senhor. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Olha que impressionante, o Senhor despertou o espírito do rei Ciro. Ciro foi o rei que derrubou o rei da Babilônia. A Babilônia foi o reino que levou Judá cativo para a Babilônia. Destruiu a cidade, destruiu o templo, matou o povo e levou os cativos para a Babilônia. E lá foi Daniel, seus amigos e muita gente. Aqui caiu o poder do rei da Babilônia, o Senhor levanta um novo rei dominador, né? Na verdade é um imperador, é um rei sobre os reinos da época. E o Senhor desperta esse homem, conforme Jeremias já havia profetizado. Isaías até cita o nome dele, mais de 100 anos antes, muito mais de 100 anos antes, e ele faz uma convocação para que os de Israel que estavam lá cativos, mais exatamente os de Judá, voltassem e reedificassem a casa do Senhor. O Senhor despertou aquele rei pagão. Ele estava no sono da sua paganice, da sua idolatria e das suas guerras, espiritualmente morto, e o Senhor o despertou. Amém. Verso 5. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Amém. Todos os que habitavam nos arredores o ajudaram com objetos de prata, de ouro, e assim por diante. Mas quando nós vamos ver o número dos que subiram, fala de mais ou menos 50 mil pessoas. E se estima que a população de judeus na Babilônia, nessa altura, fosse algo acima de 500 mil. Apenas 10% reagiu. E os outros? Tá bom aqui na Babilônia. Eu não queria ter vindo para cá. Eu vim aqui porque meus pais encheram as medidas da justiça de Deus, sobreveio um castigo.
Nós estamos falando 70 anos depois do cativeiro. Então, estamos falando basicamente numa segunda geração. A primeira geração já estava extremamente idosa e já tinha morrido. Mas aqui eu me estabeleci. Aqui eu tenho o meu comércio. Mas Ciro, o rei pagão, está dando essa notícia extraordinária. Gente, eu não vou fazer com vocês como fez Nabucodonosor, que oprimiu, matou, destruiu. Não, eu estou dizendo, volta, eu garanto. E a judeusada lá, será que eu vou? Aquilo ali está tudo destruído. E depois eu vou deixar aqui o meu comérciozinho, minhas coisinhas, aqui já estou com a vida estabelecida, aqui eu sou até funcionário público. Vai dar trabalho essa caminhada, e depois lá, estão dizendo que vão ajudar a gente, que vão... Quer saber, eu vou deixar quieto. E de 100%, se subiu 10%. Olha que despertamento, irmão, e tem gente que não acorda nem diante de um despertamento desse. Acordem, irmãos. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, eu queria falar uma coisinha assim mais amena. Mas acorde. Acorde. O Senhor despertou o espírito de Ciro, o Senhor despertou de quem pôde, o espírito do seu povo, mas muitos não quiseram sair do sono. É a advertência de Paulo. Já é tempo de despertardes do vosso sono. Oh, Senhor. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre os judeus na Segunda Guerra. E um judeu sobrevivente lá dos campos de concentração, entrevistado, já idoso, o entrevistador pergunta: mas vocês não viram a situação na Alemanha ir caminhando de uma maneira muito desfavorável aos judeus? Não foi uma coisa assim, não, foi uma coisa ao longo, não foi tão lenta. Mas desde que Hitler assumiu o governo, em 1933, ele já disse o que ia fazer. E já era tempo de vazar, sumir dali. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, e muitos sumiram, mas muitos ficaram. Aí o repórter perguntava assim: se houve tempo para fugir, por que vocês não fugiram? Olha que pergunta cruel, perguntar isso para um judeu sobrevivente de campo de concentração. A conversa era assim: mas eu vou deixar tudo aqui? O que ele priorizou? Mais os bens do que a própria vida. E na hora que ele falou: gente, a coisa ficou feia, vamos fugir. As fronteiras já estavam fechadas e só restava um forno para ele. É assim, irmãos, a gente não pode ficar de bobeira diante das coisas acontecendo. As coisas estão acontecendo, mas é bem possível que nós, como os irmãos romanos, tivessem um sono. E Paulo desse aquela palavra ali. Você fala: mas Paulo dizia: olha, Roma não é um lugar de meu... Não é lugar... Não é minha área de trabalho. Não, não é. Ele dizia: não, eu não... Então ele não tinha autoridade apostólica ali em Roma. A autoridade apostólica dele era para os lugares onde ele estabelecia igrejas. Ele falou: não, eu não tenho autoridade apostólica aí. E ele escreveu essa carta em caráter de comunhão aos irmãos de Roma. Uma carta preciosíssima. Mas aqui, acho que ele não aguentou, ele devia saber coisas. Falou: vou dar uma cacetadinha assim. Eu estou aqui tendo uma comunhão de amor, na verdade, com eles, mas eles precisam acordar. O fato é que esses irmãos romanos têm que acordar. E eu acho que a cacetada foi até bem dada, né? Como diz a turma, a cajadada foi
no meio da cabeça. Acorda, romanos! Talvez Paulo estivesse antevendo a perseguição que de fato veio. E não passou muito tempo, Roma pegou fogo, e o Nero, na loucura dele, falou: foram os cristãos, agora vamos queimar eles. Irmãos, as coisas acontecem de súbito. E o Senhor está dando sinais. Desperte, seja intenso na sua fé. Leia a Bíblia. Ore. Pregue o Evangelho quando tiver oportunidade. Se reúna quando tiver reunião da igreja. Porque tudo isso está prestes a acabar. Não sei quando. E também não sei como. Mas já está acabando em muitos lugares. Vamos despertar do sono. Vamos colocar o nosso coração em chamas para o Senhor. Vamos nos envolver com as coisas de Deus. O dia está mais próximo do que imaginamos. Querido Pai, fala ao nosso coração. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala como Paulo está falando. Desperta como despertaste o coração de Ciro. Senhor, desperta como despertaste o coração daqueles judeus lá na Babilônia, para subirem e reedificarem a casa do Senhor. Amém. Senhor, não nos deixe ficarmos como aqueles que não foram despertos. Tinham a fé, conheciam a verdade, sabiam quem eram, mas não atenderam ao pregão do rei Ciro, cujo espírito o Senhor havia despertado. Ah, Senhor, não permita sermos daqueles que dormem. Querido Deus, é tempo de estarmos acordados. Nós não somos das trevas, somos da luz. Senhor, nós não somos da noite, nós somos do dia. E não queremos viver como em plena noite. Queremos viver como em pleno dia, na luz. Ajuda-nos, Senhor. Desperta a nossa mente. Desperta os nossos sentimentos. Risca o fósforo em nós, Senhor. Dá-nos um coração apaixonado por Ti, que aguarde a Sua vinda. Queremos ser daqueles que ataviam as suas vestes e se preparam para um grande encontro. Ó Senhor querido, não queremos em nada estarmos intimidados pelos adversários. Não queremos estar sonolentos. Queremos estar despertos, avivados, animados, sabendo o que a palavra diz. Senhor, não esperando simplesmente que as coisas passem e voltem ao normal. Ah, Senhor, talvez isso não aconteça. E nós queremos nos preparar, Senhor, para dias difíceis. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmão, só vou falar mais uma coisinha. Estou lembrando aqui. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor nigeriano, da Nigéria, um país lá na África. Eles têm lá uma população muçulmana muito forte. Não é todo o país muçulmano, mas eles têm uma população muçulmana muito forte lá. E lá tem um grupo grupo guerrilheiro muçulmano, islâmico, não é?
chamado Boko Haram. E eles são selvagens, são muito selvagens, esse tal de Boko Haram. E eles agem, e o exército da Nigéria não dá conta de fazer frente a eles. Eles são terroristas, muçulmanos. E eles fazem muitas investidas contra os cristãos. Boko Haram. E eles são de uma crueldade, e o assalto deles costuma ser assim. Eles chegam, cercam a igreja na hora do culto e põem fogo. E frita todo mundo ali dentro. Poxa, os irmãos vão para o culto sabendo que isso pode acontecer, irmãos. Isso me faz... Não faz ter pena deles, faz ter pena de mim. Que nem o pregador etíope que foi receber consolo do pregador, do missionário americano, né? Depois que o pregador etíope saiu da prisão, contei outro dia essa história para os irmãos, o missionário americano foi consolá-lo, porque ele tinha sido preso por causa do evangelho e tal, e passou por 2 execuções de morte. Iriam executá-los por choque elétrico, as 2 vezes deu pane no sistema elétrico. Aí o missionário apareceu para consolá-lo, ele falou: estamos orando por você, pastor. Nós, nos Estados Unidos, estamos orando por vocês. E o pastor disse assim: nós aqui na Etiópia também estamos orando por vocês. Nós sabemos que lá vocês fazem culto e os crentes não vão. Que lá cada um pode ter 10 Bíblias e ninguém lê a Bíblia. Que lá vocês têm liberdade para orar e não oram. E citou ali mais meia dúzia de coisas absurdas que os cristãos deviam fazer e não faziam. Nós estamos orando por vocês também, viu, missionário? E aquele pastor nigeriano, aquilo está marcado. Ele falou: irmãos, então, isso foi num sábado, ele disse, segunda-feira a gente volta para a Nigéria e a gente não sabe como vai ser lá. Se eu não voltar a ver os irmãos, fiquem na paz do Senhor. Irmãos, é assim que tem que viver. Qualquer coisa menos do que isso não é fé para glorificar a Deus. É fé para me tirar do inferno, mas para glorificar a Deus, nem de longe. Mas o nosso inimigo não é o Boko Haram, não. Nosso inimigo é o conforto, é a comodidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Adriano, acho que eu deixei uns 20 minutos para você. Senhor, queremos levar a sério a palavra que o Senhor está ministrando nessa manhã. Produza, Senhor, nos nossos corações e nas nossas vidas um despertamento. Nós queremos ser como esses 10% que reagiram, como aqueles judeus que reagiram àquele despertamento de Ciro. Ó Senhor, e o despertamento que o Senhor mesmo produziu no coração deles. Livra-nos da sonolência espiritual. Ah, Senhor, queremos levar a sério o que o Senhor está falando. Ah, Senhor, nos desperta nessa manhã um pouco mais. Ajuda-nos a termos uma reação positiva. Livra-nos, Senhor, de um coração endurecido. Livra-nos, Senhor, de uma resistência maligna. Livra-nos, Senhor, da passividade, da rebeldia. Senhor,
Eis-nos aqui na sua presença, Senhor. Eis-nos aqui com o coração aberto, Senhor. Nós queremos, Senhor, reagir. Nós colocamos a nossa vida novamente no altar, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Faça verdadeiramente de Cristo o centro do nosso viver. Livra-nos de todas as nossas justificativas, todos os nossos falsos argumentos. Livra-nos, Senhor, do nosso orgulho. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Ah, Senhor, quebranta-nos. Queremos oferecer para Ti um coração quebrantado e contrito, que certamente o Senhor não despreza. Queremos nos humilhar sob a Sua poderosa mão. Tu és aquele que sonda os corações, aquele que de longe conhece os pensamentos. Ah, Senhor, nos rendemos a Ti. Somos Teus, Senhor. Amém. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Antes da gente ler, eu tenho lido um livro sobre a história da igreja. E que o Edson me emprestou, daquele irmão Andrew Miller, é uma coleção de 3 livros. E acabei de ler recentemente sobre a perseguição do Império Romano aos cristãos. O último imperador romano que foi responsável por uma perseguição ferrenha. Ah, esqueci de tirar a máscara. E chama Maximiano. Fez coisas terríveis também para os cristãos. E o irmão, ele faz esse comentário nesse livro, que ao longo das perseguições, haviam cristãos verdadeiros, haviam cristãos genuínos. O problema é quando acabou a perseguição. Daí houve prosperidade, as igrejas começaram a construir e a comprar templos e começaram a experimentar conforto. E isso trouxe um grande esfriamento espiritual para os cristãos. Amados, que o Senhor possa nos despertar. De fato, nós vivemos em um país em que desfrutamos de muita liberdade e de conforto, mas que isso não nos afaste do Deus vivo, irmãos. Que isso não nos mantenha, de fato, envolvidos por um sono espiritual, uma sonolência espiritual, que de fato nós possamos ouvir a voz do Senhor. Ali fala que o Senhor despertou Ciro, mas ali também fala de uma visitação de Deus para o povo, e que o Espírito do Senhor agiu para despertar. E o irmão compartilhou que a maioria não reagiu. Ah, irmãos, talvez a maioria também hoje não vai reagir. Talvez nós estejamos aqui em 30 pessoas mais ou menos. Quantos vão reagir? Será que vai ser só 3? Se nós olharmos para toda a história, sempre foi assim. Ah, irmãos, que o Senhor possa realmente abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, nos livrar de uma resistência maligna, de um coração endurecido, de vaidades tolas, de orgulhos estúpidos. Que o Senhor possa nos livrar de perder tempo com amarguras e coisas da carne. Que o Senhor possa, de fato, irmãos, ganhar mais o nosso coração. Recentemente, ouvindo uma palavra de um irmão, ele disse algo assim: às vezes a gente diz que não ora porque não tem tempo. Mentira!
Mentira, você acha que isso é verdade, dizer, eu não tenho tempo? Nós não oramos, daí ele dizia assim, porque Cristo ainda não é o centro do nosso viver. Nós não dedicamos tempo para a leitura da palavra, na verdade, porque ainda Cristo não é o centro do nosso viver. Outras coisas ainda têm sido o centro do nosso viver. Talvez ganhar dinheiro, o nosso trabalho, o entretenimento, o lazer. Nós arrumamos tanto tempo para ficar nas redes sociais, nós arrumamos tanto tempo para aquilo que é o centro do nosso viver. E ainda dizemos, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não leio porque eu não tenho tempo. Irmãos, isso é verdade? Considerem. Esse versículo que nós lemos, ele fala sobre a humildade de Cristo. E nesses 10 minutos que eu ainda tenho, eu gostaria de considerar com os irmãos. Irmãos, como é encorajador para nós olharmos para Cristo. Nós estamos aqui nessa manhã diante da mesa do Senhor. E algo que realmente nos ajuda a despertar é olharmos para o Senhor Jesus. Para o viver dEle, para as virtudes dEle. E nessa manhã o que eu gostaria de falar é algo sobre a humildade de Cristo. Também eu gostaria de dizer para os irmãos sobre uma postura que devemos ter ao considerarmos essa virtude de Cristo. Eu creio, irmãos, que nós não devemos falar da humildade de Cristo e ficarmos olhando para os outros, usando uma régua para medir os outros. Não, irmãos, existem certos assuntos que nós devemos ser rigorosos, é com nós mesmos. Quando o assunto é amor, quando o assunto é misericórdia, quando o assunto é perdoar e pedir perdão, quando o assunto é humildade, irmãos, não devemos ter uma atitude de ficar esperando ou exigindo isso dos outros. Se essa é a nossa postura, nós não entendemos ainda o ensinamento de Cristo. Não é uma questão também de reciprocidade, eu recebo, então eu dou. Amor, misericórdia, perdão, humildade, não são coisas a serem esperadas e exigidas dos outros, mas são coisas que a gente deve ir diante da luz do Senhor e sermos rigorosos com nós mesmos. Pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, trabalhar essas virtudes de Cristo em nós. Teria muita coisa para falar, mas eu gostaria de focar aqui em 2 textos rapidamente. Existem 2 textos em que o Senhor, Ele diz que deixou algo como exemplo para nós. Existem 2 exemplos. Um está lá em João 13, é um texto bastante conhecido. João 13. É a ocasião da última ceia, acho que é bastante propício considerarmos nessa manhã uma vez mais. Antes disso, antes dos discípulos estarem nesse ambiente, no caminho eles vinham discutindo sobre quem era o maior. E eles também discutiam sobre a posição deles no reino de Cristo. Quem teria mais preeminência? Essa era a discussão. E daí então chega o momento da última ceia. E aqui no João 13, no versículo 2 em diante, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Estamos falando aqui, irmãos, do Senhor Jesus. Nós estamos falando daquele que é o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra, aquele que possuía toda a glória junto ao Pai, toda a adoração dos anjos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
o Senhor do universo se esvazia e se veste de uma toalha para servir. Isso aqui é maravilhoso. E daí do versículo 12 em diante, depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Presta atenção, se o Senhor falou que Ele deu o exemplo, porque é algo que nós devemos seguir, é algo que nós devemos também imitar, fazer. Porque, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então aqui o exemplo que o Senhor dá é um exemplo de humildade. E outra passagem que fala de que o Senhor também deixou algo como exemplo, está em 1 Pedro capítulo 2, se os irmãos puderem abrir lá, do 21 ao 25. Amém? Vamos ler juntos, irmãos? Porquanto, quem já achou, lê comigo. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui está falando do sofrimento de Cristo e da disposição de Cristo para o sofrimento, de como Ele sofreu em nosso lugar, e aqui diz que Ele fez isso nos deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Paulo diz que Ele completava o que restava das aflições de Cristo. E quanto a nós, irmãos, também deve existir essa mesma disposição ao sofrimento. O Senhor Jesus sempre deixou muito claro que seguir os seus passos exige um preço a ser pago. Existe um preço, tomar a cruz, a renúncia, e existe também essa possibilidade de perseguição, de sofrimento, e o sofrimento que Ele mesmo experimentou foi para nos deixar exemplo, para que pudéssemos seguir os passos dEle. Eu queria lembrar os irmãos de um hino, é o hino 215 do Enário da editora Árvore da Vida. Ele diz assim: muitos querem ir ao reino, quem a cruz tomar? Buscam prêmio, mas e ao mundo? Quem quer renunciar? Sim, almejam a sua bênção, mas sem se negar. Muitos querem a sua glória, poucos o seu sofrer. Governar com Ele almejam, mas e perdas?
Quem quer ter? Quem refúgio a tudo julga puro conhecer? Muitos há com ele à mesa, quem a jejuar? Muitos visam o seu trono, mas quem peregrinar? Quem dos que com ele cantam pode vigiar? Muitos buscam a sua honra, mas o seu opróbrio é vergonha. Não. Se o Senhor lhe supre tudo, louvam, mas se pedir um pouco, há murmuração. Quem de fato o ama, aceita dele o que for, até o seu sangue, até a sua vida, rende ao Senhor. Salvador, isso é uma oração, é o pedido. Salvador, que assim me amaste, dá-me tal amor. Vamos pedir isso para o Senhor nessa manhã, irmãos. Nos dá tal amor. Amém? Vamos nos aproximar. Amém. Os irmãos que desejarem podem se aproximar. Senhor, ó Salvador, que assim nos amaste, nessa manhã nos dá tal amor. Esse é o nosso clamor a Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós entendemos que o Senhor sofreu em nosso lugar. Nós entendemos, Senhor, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós consideramos, Senhor, o seu amor e o seu sacrifício nessa manhã. Ah, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, pela sua morte vicária. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da sua graça. Não há mérito nenhum nosso. Não estamos aqui porque somos bons ou porque conquistamos o direito de estar aqui. Não, nós estamos aqui, Senhor, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue vertido, por causa do novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós. Ah, Pai, é por esse caminho que nessa manhã nós nos achegamos ao seu trono, Senhor, e queremos nos humilhar sobre a sua poderosa mão. Espírito Santo, esteja trabalhando em nós esse despertamento. Senhor, nosso coração ainda é muito duro. Quebranta-nos, Senhor. Ó Senhor, livra-nos de não aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Livra-nos, Senhor, de perdermos tempos com infantilidades. Ó Senhor, que o Senhor possa nessa manhã nos despertar. Que o Senhor possa produzir no nosso coração arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, arrependimento cabal. Senhor, se vai alta a noite, se vem chegando o dia, nós queremos deixar que os raios do sol que já está surgindo brilhe no nosso coração, tanto para nos arrependermos, quanto para que o nosso coração seja aquecido. Senhor, livra-nos de sermos uma igreja que só clama a Ti para o Senhor esperar mais um pouco. Ah, queremos nos unir ao Espírito Santo e ser aqueles que oram, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Oh, vem Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós queremos Te dizer que Te amamos. E queremos ser aqueles também que amam a sua vinda. Ó Senhor, produza esse coração em nós. Ó Senhor, que o Senhor possa viver no nosso coração. Que o Senhor possa viver em nós. Ó Senhor, nada mais queremos ter com o velho Adão, com o primeiro Adão.
mas queremos estar totalmente envolvidos com o último Adão, deixando que ele viva em nós. Espírito Santo, produza isso no nosso viver, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos que quiserem orar. Amém. Aleluia. Amém. Amém. É verdade. Amém. Oh, sim. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 É verdade. Amém. Esperta. É verdade. Amém. 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 Aleluia. 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 Sim. Amém. 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 É verdade. Aleluia. Amém. É verdade. Digno. Digno é o Cordeiro. Amém. 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 É verdade. Amém. Amém. Obrigado. É verdade. Amém. Aleluia. Amém. 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 Sim. É verdade.
Sim. Amém. Amém. É verdade. Amém. 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 Oh, Senhor. Amém. 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 Sim. É verdade. Amém. É verdade. Amém. É verdade. Amém. 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 É verdade. Amém. Amém. Sim. Amém. 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 É verdade. Amém. Amém. Sim. É verdade. É verdade. Amém. Amém. Sim. Amém. É verdade. É verdade. É verdade. Sim. Amém. É verdade. Amém. Amém. Toca. Sim, Senhor. Amém. Amém. Verdade. Amém. Nos dá. Amém. Amém. É verdade. Amém. Amém. Sim. É verdade. Amém. Aleluia. Aleluia.
alguns avisos. A irmã Maria, ela pediu para nós orarmos pelo cunhado dela. Ele chama Luiz Celso, né, irmã? Ele está internado na UTI, né? Oh, meu Deus. E ele está internado na UTI com obstrução do intestino. E a irmã, ela pede oração da igreja, nós vamos orar. Tá bom, irmã? E também reforçando alguns avisos, no dia 25, nós teremos uma oficina com os irmãos que participam do serviço de contação de histórias. A Paula Almeida, o Juan, Fernanda, Isadora, Alvane, Lídia e os ajudantes também, Alexia, o Felipe e a Kelly. E a Kate também. Puxa, eu esqueci de anotar. Sintam-se convocados, tá bom? É uma terça-feira, às 7h30, até 8h45. Também lembrando que nós teremos pregação do Evangelho sempre no último sábado do mês, aqueles irmãos que tinham dado nome para isso. Tem um grupo de WhatsApp em que a gente tem ali postado oração e outras orientações. Se alguém tinha dado nome e não está nesse grupo, me procura também. E quem deseja participar, mesmo que não tinha dado nome, também pode me procurar. Dia 29 de maio, então, teremos mais uma experiência de pregação do Evangelho. Das 9 a... Não, a nova pregação vai ser algo parecido com o que a gente fez das 9h30 às 11h, a não ser que o Senhor nos oriente diferente. Isso também pode acontecer. Nós vamos estar orando para o Senhor nos conduzir. Nós também vamos ter esse tempo de oração. Estamos propondo para os irmãos mais um tempo de oração e agora estaremos orando por avivamento. Ontem eu já compartilhei um pouco com os irmãos sobre o que queremos dizer com avivamento. E algo que nós aprendemos sempre que estudamos sobre a história dos avivamentos é que havia um ambiente de sonolência espiritual. Então, entre os cristãos havia esse ambiente de sonolência, de desinteresse pela oração, desinteresse pela palavra, desinteresse pela comunhão com Deus. Então, o Espírito do Senhor, ele vem e ele desperta alguns. E algo que nós aprendemos com a história de todos os avivamentos, irmãos, é que uma porta que abre para o Senhor vir e agir é a oração. Em todos os avivamentos nós podemos ver isso. Homens que se colocaram na brecha, homens que se colocaram na presença do Senhor, para clamar pelo próprio coração e vida espiritual, mas também para clamar pelo povo de Deus. Irmãos, nesse tempo estaremos clamando não só por essa assembleia, mas nós estaremos orando por todo o povo de Deus, nos unindo à vontade do Senhor. É isso que queremos dizer com avivamento. Então, quando existe esse despertamento, existe também arrependimento, existe também confissão de pecados, existe um coração quebrantado e contrito. É isso que nós queremos pedir para o Senhor. Renovação espiritual, pedir para que o Senhor venha, como Paulo disse para Timóteo, e reavive o dom de Deus. Isso fala de um fogo santo, isso fala de um aquecimento. Amados, se o nosso coração está tomado por uma frieza espiritual, se falta o apreço pela oração, apreço pela palavra, apreço pelas reuniões, se falta no nosso coração compaixão pelos perdidos, isso é frieza espiritual. Que o Senhor possa vir reavivar o dom dele nos nossos corações. Se a nossa condição espiritual, irmãos, é de mornidão, a ponto de provocar repulsa em Deus,
Na Bíblia nós podemos ver mais de uma vez Deus falando para o povo de Israel: eu não suporto o ajuntamento de vocês, eu não suporto o sacrifício de vocês, eu não suporto. Irmãos, se existe esse risco, muitos expositores da palavra acreditam que existe algo profético também nas cartas às 7 igrejas, e que a condição de Laodiceia pode ser a condição da igreja nos últimos tempos. E nós sabemos que a condição de Laodiceia é aquela de se sentir abastada, orgulhosa, não preciso de nada. E o que o Senhor recomenda para eles? Que eles comprem colírio para os olhos, azeite, né? E vestes para cobrir a nudez. Essas coisas, irmãos, é só o Senhor que pode nos dar. Então nós vamos estar clamando para o Senhor também isso, pedindo para o Senhor nos conceder colírio para os olhos, azeite para as nossas vasilhas, vestes para cobrir a nossa nudez. Amém, irmãos? Quando existe um avivamento, existe interesse pela salvação dos perdidos, existe um avivamento da palavra profética. Que o Senhor possa nos conceder todas essas coisas e renovar o nosso interesse por Ele. Queremos declarar para o Senhor: Senhor, queremos que o Senhor seja o centro do nosso viver. Vai começar nesse sábado, dia 22, vai ser um sábado sim, um sábado não, e o último sábado será dia 3 de julho. Nós estaremos aqui a partir das 9h30 da manhã até às 11 horas. Sinta-se convidado, convocado, depende de como o Senhor falou. Porque se o Senhor chamou, aí é convocação. Aí é melhor obedecer. Obediência, irmãos, é um caminho que a gente precisa aprender. Amém? Eu acho que eu falei tudo. Vamos orar então pelo cunhado da Maria, Luiz Celso, né? E vamos orar para o Senhor nos despedir em paz. Senhor, nós queremos interceder junto a Ti pela vida do Luiz. Ó Senhor, nós cremos, Senhor, no Seu poder. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso para restaurar a saúde dele. E como igreja, Senhor, nós pedimos isso, para que o Senhor possa visitá-lo. Espírito Santo, envolve o Luiz. O Senhor possa estar repousando sobre ele e soprando, Senhor, saúde, a sua paz, o seu descanso. Ó Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde física e também emocional da alma e espiritual. Nós oramos, Senhor, também pela Tua visitação, para ajudá-lo a olhar para Ti. Intercedemos pela conversão do Luiz, que todo esse sofrimento possa aproximá-lo do Senhor. Ah, Espírito Santo, aleluia, porque Tu és aquele que visita. Tu és aquele que constrange, que quebranta, que convence. Senhor, faça essa visitação na vida do Luiz. Ó Senhor, e pedimos que o Senhor restaure a saúde dele. Manifesta o Seu poder e a Sua glória na vida do Luiz, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Senhor, também nessa manhã nos despeça na paz, na verdadeira paz. Não queremos uma falsa paz. Não queremos, Senhor, viver no engano de uma falsa paz, em que vivemos longe do Senhor, achando que todas as coisas estão bem. Ó Senhor, as coisas nunca estão verdadeiramente bem se nós estamos longe do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, não a alegria que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá. Ah, Senhor, queremos ouvir da Sua boca, como o Senhor ressuscitado falou para os discípulos: paz seja convosco.
Ah, Senhor, que essa paz possa de fato ser conosco. Nos despeça nessa paz. Também intercedemos pelo nosso país, pelas autoridades, pelo presidente. Ó Senhor, nós oramos por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. Senhor, honra aqueles que te temem. Honra, Senhor, aqueles que verdadeiramente te temem, Senhor. Ó Senhor, e também, Senhor, julga aqueles que são perversos, aqueles que governam segundo os seus próprios interesses, aqueles, Senhor, que oprimem o povo, aqueles que são corruptos. Ó Senhor, oramos principalmente para que o Senhor possa nos conceder liberdade, Senhor, para te servir, para nos reunir. Oramos pela condição desse país, Senhor, tem misericórdia dessa nação. Oramos pela igreja nesse país, para que o Senhor possa estar nos santificando. Perdoa, Senhor, a idolatria até mesmo na igreja. Perdoa, Senhor, os desvios, os muitos desvios que o teu povo tem se desviado. Corrige, Senhor, os nossos caminhos. Nos guia aos seus caminhos eternos, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o poder da oração e crermos no poder da oração. Crermos, Senhor, que é o Senhor quem governa toda a terra. Até mesmo quanto a esses governantes perversos e que fazem muitas maldades, sabemos, Senhor, que do seu trono o Senhor olha para eles e o Senhor ri deles. Ó Senhor, o tempo deles é chegado. Ó Senhor, tudo isso enche o nosso coração de temor. O Senhor trouxe juízo para a Babilônia, o Senhor trouxe juízo para a Etiópia, o Senhor trouxe juízo para a Síria, o Senhor trouxe juízo até mesmo para o povo de Israel. O Senhor julgou Herodes no seu orgulho, o Senhor julgou muitos imperadores romanos no seu orgulho. Senhor, nós descansamos nesse fato, de que o Senhor é o soberano dos reis da terra, nada foge do seu controle. Aleluia, Pai, porque o Senhor deu para Cristo o trono do universo. Ele é o verdadeiro rei, e o nosso rei está chegando. Aleluia por isso. Vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa reinar com cetro de justiça. Ó Senhor, que o Senhor possa reinar nas nossas vidas já hoje pela fé. Que o Senhor possa estar reinando na igreja e no coração daqueles que te temem. Ó Senhor, aleluia, porque o seu reino é real. Queremos viver na esfera do seu reino já hoje. Não nos desesperando com o cenário, mas olhando para o alto. Ó Senhor, nós te aguardamos, nós te esperamos e te amamos. Amém.